Olá, amados, paz de Cristo a todos. Aqui quem fala é o pastor Cristiano Mota, da igreja 24/7 em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Passando aqui para deixar uma breve porção da palavra de Deus para a tua edificação. Evangelho de João, capítulo de número 1. Muito interessante é que o Evangelho de João, ele não começa em Belém. O Evangelho de João, ele tem o seu princípio na eternidade. Enquanto os outros evangelhos, eles mostram o que Jesus fez, o Evangelho de João, ele traz a revelação de quem ele é. Capítulo 1, verso de número 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra princípio aqui é arque, que é o mesmo que origem. A origem de tudo é o Verbo. Cristo, ele é o Verbo de Deus, ele é o Logos de Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio como um testemunho, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É muito tremendo que o apóstolo João, ele traz para nós essa realidade no verso de número 11, que Jesus veio para o que era seu. Ele não veio para os que eram seus, mas ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para estabelecer o seu reino, ele veio para redimir, para resgatar a humanidade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos do sangue e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra habitou aqui, o Verbo habitou entre nós. A palavra habitou aqui no grego é skeno, que é o mesmo que fixou o seu tabernáculo. Jesus, ele era o tabernáculo de Deus na terra, o lugar da plena habitação do Pai. E o texto vai nos dizer que João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. E este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: então quem és tu? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu ele: não. E finalmente lhes disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que algo poderoso estava acontecendo no deserto. João Batista era de uma ordem sacerdotal, ele era filho do sumo sacerdote Zacarias, e ele tinha lugar no templo, ele poderia estar no templo oficializando, porque tinha idade sacerdotal. Mas João, ao invés de estar no templo vestido com vestes sacerdotais, com veste linho, João está no deserto, vestido com pele de camelo e comendo gafanhoto e se alimentando de mel silvestre. Só que o texto ele é tremendo, porque algo glorioso e poderoso estava acontecendo. Um movimento profético poderoso teve início no deserto com João, e as multidões estavam deixando Jerusalém para ir ao deserto da Judéia para serem batizados por João.
E sabe o que é tremendo dentro dessa realidade? Isso chamou a atenção dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes religiosos daquela época. E o texto diz assim: quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem és tu, eles sabiam quem João era, eles sabiam que João era de uma linhagem sacerdotal, porém, eles queriam entender quem João era dentro do contexto profético das Escrituras. E o texto diz que ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Então perguntaram-lhe: quem és tu? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu ele: não. Ainda que João tivesse vindo no caráter profético de Elias, como foi ministrado ou profetizado por Malaquias, ainda que essa autoridade profética estivesse sobre ele, a pergunta era: és tu Elias? Ele disse: não, eu não sou Elias. E eles responderam: és tu o profeta? E ele disse: não. Finalmente lhes disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Em outras palavras, ele responde com a profecia de Isaías, capítulo de número 40, no verso de número 3. Ele diz: eu sou o cumprimento da palavra profética de Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água para arrependimento, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. A palavra conheceis aqui no grego é oidá, que é o mesmo que discernir. João está dizendo: entre vocês está alguém que vocês ainda não discerniram. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Preste bastante atenção no que diz o texto. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque é primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água. Esse texto aqui, esse versículo parece ser contraditório. João agora está dizendo o seguinte: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque é primeiro do que eu. Porque João está falando daquele que é eterno, daquele que vem da eternidade. E o texto diz: eu mesmo não conhecia, o que parece ser contraditório, tendo em vista o parentesco entre Maria e Isabel, entre Jesus e o próprio João Batista. Quando João diz: eu mesmo não o conhecia, João está dizendo o seguinte: não quer dizer que ele não conhecia Jesus, mas o texto aqui, a palavra grega, como disse anteriormente, para conhecer é oidá, que é o mesmo que discernir. João conhecia Jesus, mas ele não discerniu que o Cristo, que a plenitude da vida de Deus estava ali diante dele, manifesto naquele que é da eternidade, que é Cristo. João, ele não entendeu que o eterno estava diante dele. Mas aqui João, tomado de uma revelação, diz: eu mesmo não o conhecia, ou seja, eu mesmo não havia discernido. Mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água. Eu, João, testifico dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e eu testifico que este é o Filho de Deus. Esse capítulo de número 1 do Evangelho de João, ele é um capítulo muito poderoso. Por quê? Porque João é o Evangelho do Filho de Deus. Esse Evangelho de João, ele não nasce em Belém, ele não começa em Belém.
Ele começa na eternidade. Enquanto os outros evangelhos mostram o que Jesus fez, o evangelho de João revela quem Jesus é. No princípio era o Verbo. Aqui Cristo não é apenas apresentado como Messias, mas como o Verbo eterno, a própria expressão de Deus revelada à humanidade. Deus, ele tem um tempo novo para nós como igreja. Deus tem um tempo novo para nós como família. Vem um ciclo glorioso, onde nós vamos discernir a presença dele habitando em nós, onde nós vamos compreender quem nós somos nele e ele em nós. É tempo de entrarmos em águas profundas. Deus tem um ciclo de glória, um tempo novo para a igreja e para a tua vida como consequência nesse tempo. Vem comigo, porque eu quero mostrar a você o que Deus tem para a tua vida a nível de propósito. Até que o reino venha, Jesus abençoe.